A pergunta sobre se a consciência cria a realidade é uma das mais intrigantes e debatidas tanto na ciência quanto na filosofia. Durante anos, filósofos e físicos vêm refletindo sobre a conexão entre a consciência e o mundo físico, especialmente no contexto da mecânica quântica. A mecânica quântica, a teoria fundamental que governa o comportamento das partículas em nível microscópico, levou a conclusões surpreendentes e misteriosas que desafiam a nossa compreensão cotidiana da realidade. Um dos conceitos-chave da mecânica quântica é o chamado efeito do observador. Esse princípio sugere que o ato de observar pode influenciar o resultado de um experimento. No famoso experimento da dupla fenda, partículas como elétrons se comportam de maneira diferente dependendo se estão ou não sendo observadas. Quando não observadas, essas partículas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo. Esse fenômeno é chamado de superposição. No entanto, assim que um observador mede a partícula, ela colapsa para um único estado. Isso implica que o simples ato de observar desempenha um papel crucial na determinação da realidade. A ideia de que a consciência poderia influenciar o comportamento das partículas quânticas levou alguns a propor que consciência e realidade estão mais profundamente entrelaçadas do que imaginávamos. Nessa visão, a consciência não é apenas uma espectadora passiva da realidade, mas uma participante ativa em sua formação. A própria estrutura do universo poderia ser afetada pelos nossos pensamentos e pela nossa percepção. Esse conceito está frequentemente associado à interpretação de Copenhague da mecânica quântica, desenvolvida por Niels Bohr e Werner Heisenberg. De acordo com essa interpretação, a realidade em nível quântico não existe em um estado definido até que seja medida. O ato de medição, ou observação, causa o colapso da função de onda, que representa todos os estados possíveis de um sistema, em uma única realidade. Alguns sugerem que esse colapso só acontece se houver consciência envolvida no processo. No entanto, nem todos os físicos concordam com essa ideia. Alguns argumentam que o efeito do observador pode ser explicado sem invocar a consciência. Eles acreditam que é simplesmente o resultado da interação entre as partículas e o aparato de medição, e não algo ligado à consciência humana. A interpretação dos muitos mundos, por exemplo, propõe que todos os resultados possíveis de eventos quânticos realmente acontecem, cada um em um universo paralelo, sem necessidade da consciência para colapsar nada. Apesar das diferenças nas interpretações, a relação entre consciência e mecânica quântica continua sendo um mistério fascinante. Alguns defensores da conexão entre consciência e realidade, como o físico Roger Penrose, sugerem que a consciência pode estar ligada a processos quânticos no cérebro, possivelmente envolvendo coerência quântica e superposição quântica. Essa ideia levou ao desenvolvimento da teoria ORT-OR, redução objetiva orquestrada, que propõe que estados quânticos dentro dos neurônios poderiam ser responsáveis pela consciência. Embora essa teoria ainda seja especulativa, ela levanta a possibilidade de que mente e realidade quântica estejam mais conectadas do que percebemos. Se a consciência realmente tiver efeitos sobre o mundo físico, isso poderia significar que não somos apenas observadores do universo, mas também co-criadores da realidade. As implicações disso são profundas, sugerindo que nossas percepções e pensamentos talvez moldem o próprio mundo que experimentamos. Por outro lado, a maioria dos físicos quânticos afirma que a consciência não afeta diretamente o mundo objetivo. Eles argumentam que os fenômenos estranhos observados na mecânica quântica, como a superposição e o emaranhamento,
são apenas propriedades naturais dos sistemas quânticos e não estão necessariamente ligados à consciência. Ainda assim, a pergunta permanece em aberto e pesquisas futuras podem revelar mais sobre essa possível conexão entre a consciência e o reino quântico. Em última análise, a relação entre consciência e realidade continua envolta em mistério. A mecânica quântica já nos mostrou que o universo é muito mais complexo e misterioso do que jamais imaginamos. E a consciência pode ser uma parte essencial desse enigma. Se a consciência cria ou não a realidade ainda é uma questão em aberto, mas está claro que nossa compreensão, tanto da mente quanto do mundo quântico, continuará evoluindo conforme exploramos a natureza profunda da existência. A pergunta sobre se a consciência cria a realidade é uma das mais intrigantes e debatidas